Bom, agora falando das condicionais. Basicamente são frases que você fala assim, se isso acontecer, tal coisa vai acontecer. E aí a gente tem 4 tipos de condicionais, só que é estranho porque, tipo, elas são chamadas de 0, 1, 2 e 3. Tipo, começa do 0, mas enfim. A 0 é uma coisa óbvia. Então, como que é a estrutura dela? Você vai colocar o if mais um verbo no presente simples, isso aqui é presente simples, tá? E aí você vai colocar a consequência com o verbo no presente simples também. Então, por exemplo, if the fish stays out of the water, it dies. Então, assim, eu falei, se o peixe ficar fora da água, ele morre. E, tipo, é verdade, se ele ficar, ele vai morrer. Tipo assim, ele morre. Então, os dois são no presente, certo? Essa aqui, que é a primeira, é uma coisa que pode acontecer. Então, você vai colocar o if mais um verbo no presente simples e um verbo no futuro simples. É a condicional e a consequência. If it doesn't rain, I will go to the beach. Se não chover, eu vou pra praia. Entendeu? Então, tipo, se não chover, eu vou pra praia. Tipo, uma consequência possível. Só precisa não chover. Essa daqui... Peraí, tá aparecendo? Sim. Essa daqui é a hipotética. Já não dá pra acontecer nem essa, nem essa. Basicamente é assim. Você vai colocar o if e um verbo no passado simples e o outro vai ter o would mais o verbo. Um exemplo. If I didn't eat so much chocolate, I wouldn't win... Ai, eu esqueci de pôr. Wait. Se eu não tiver... Ai, caramba, como que eu faço isso? Eu comi. Se eu não tivesse comido... É tipo no passado, né? Se eu não tivesse comido tanto chocolate, eu não teria ganhado peso. Isso. Então aqui é peso, tá? Então, assim... Você já comeu, você já ganhou peso. Mas, enfim, você tá falando, né? É uma hipótese. Você queria não ter ganhado peso, então... Se você não tivesse feito isso, você não teria ganhado. E a terceira é a impossível. Então, assim, a estrutura... Isso aqui também foi um erro, mas enfim, né? É o if mais o past perfect, certo? Com o had. E o would mais present perfect. Esse aqui é o todo dos perfect, certo? É impossível mesmo, né? Então, ó. If he had told me, I wouldn't have asked him. Que tá escrito aqui. Se ele tivesse me contado, eu não teria perguntado pra ele. Então, assim... Seria, tipo, pior ainda do que isso, porque a gente não usa esses tempos verbais. Então seria, se ele tivesse me contado, eu não teria perguntado pra ele. Alguma coisa assim, tem que colocar um tinha aí no meio, enfim. Esse aqui é impossível. Ó, vou ser sincera, a diferença dessas duas é só o uso do tempo verbal, porque as duas são hipotéticas e impossíveis, assim. Não tem como acontecer, já foi tudo no passado. A única questão é que você tem que pensar assim, a probabilidade da Sora dar, tipo, essa parte completa e você tem que completar com essa, ou essa parte completa e você completar com essa, fica fácil, entende? Então você tem que, tipo, meio que saber essas formulazinhas. E a última coisa que eu vou falar a respeito é dessa aqui. Olha, eu expliquei todos os tempos verbais, só que existe uma coisa chamada... que são as perguntas e as negativas dos tempos verbais. E pra isso, você vai precisar, em todas as perguntas e todas as negativas, dos auxiliares dos tempos. O que na afirmativa, que foi, tipo, todos os exemplos que eu dei pra vocês foram na afirmativa, não aparece. Então é por isso que eu vou explicar. Só que eu não vou explicar a funcionalidade do tempo. Eu só vou explicar como que monta a pergunta e a negativa. Então, no present simple, você tem o auxiliar do. Então, assim, ó... Se for pergunta, você vai colocar primeiro o auxiliar, o sujeito e o verbo, certo? Uma observação, se for he, she, it, você vai colocar does. Só isso. Daí, forma a pergunta. Se for negativa, você vai colocar you don't study. Em vez de você colocar not, você tem que colocar isso daqui significa do e not. Então, você tem que colocar o auxiliar pra lembrar que é no present simple. Ele só tá lembrando, não é um verbo, tipo, fazer, que é o significado dele. É pra lembrar que é o present simple, ok? E, tipo, se for he, she, it, você vai colocar doesn't, ok? Daí, no present continuous, basicamente, você vai colocar o verbo to be, o sujeito e o verbo com ing.
na pergunta. Na negativa, você vai colocar o sujeito, o to be, aí você vai afirmar a negativa e o verbo no ing. Então, I am not studying. No past simple, o auxiliar é did. Para todos, então, não importa se é you, we, they, I, he, she, it. Para todos é did. Então, é a mesma coisa. Auxiliar, sujeito, verbo. Reparem que, tipo, os verbos aqui estão todos no presente. Aqui tá com ing, né? Mas, tipo, eles estão todos no presente aqui, ó. Pergunta e negativa, certo? E se for na negativa, você vai colocar o sujeito did not study. Tudo bem até aí? No past continuous, é a mesma coisa. Você vai colocar o to be, só que agora no passado. Were you studying last night? I wasn't studying, por exemplo. Só lembrando de concordar o were com quem ele é e o was com quem ele é, certo? Aqui fica o wasn't, contração de was e not, e o weren't para contração de were e not, certo? É bem fácil. Por enquanto, ó, mantém o verbo no natural, mantém o verbo no ing. Não esquece dos auxiliares. Aqui é um pouco diferente. O auxiliar do present perfect é o have. Para he, she, it é o has, certo? Então, ó, have you ever seen the rain? Ó, aqui os verbos, eles estavam, tipo, normais. Aqui você tem que manter na terceira coluna. Na verdade, no past perfect também, terceira coluna, certo? Has she, por exemplo, né? I haven't, she hasn't. Então, have not, has not. No present perfect continuous, você vai colocar o have you, o have auxiliar primeiro, o sujeito e o verbo, been singing, certo? Aqui é tipo estar cantando, então ele se torna uma locução verbal, você coloca tudo junto. I haven't, normal. Se quiser colocar I haven't been singing, não tem problema, mas tipo assim, respondendo, só isso tá bom também, que é have not. Ou she hasn't, enfim, depende da pergunta, né? No past perfect, o auxiliar é o had, daí é pra todo mundo. Had you told him? Repara que os verbos estão na terceira coluna e aqui eles permanecem no ing, só que tem que colocar o been na terceira coluna. Então aqui, ó, a gente separa que os verbos ficam ou normais ou no ing. Aqui os verbos ficam sempre na terceira coluna, aqui acrescidos de ing, né, porque é o contínuos. Então, auxiliar, sujeito, verbo, o sujeito, o auxiliar e not. Aqui é a mesma coisa, past perfect continuous. Had you been singing? Então, tipo assim, auxiliar, sujeito e o verbo, sujeito, auxiliar e o not. Então, basicamente é isso, tipo, só foi pra vocês conhecerem os auxiliares e acabou todos os tempos.